alimentando el mundo con la palabra de Dios. El Centro de Evangelismo Continental presenta Una Nueva Esperanza. Con usted, el apóstol Joel Gómez. E hoje eu vou tomar uns minutitos para falar da conversão So today I want to take a few minutes to speak of the conversion do maior missionário que a igreja conheceu, of one of the greatest missionaries the world has ever known. o maior missionário do Novo Testamento. The greatest missionary of the New Testament. Estou falando de Saulo, I'm speaking of Saul, que se tornou Pablo. which Pablo. became Paul. Pablo se tornou o maior missionário da igreja. Paul became the greatest missionary of the early church, Homem que solito a man who alone ele evangelizou o mundo de então. evangelized the entire world of his A time. Europa foi alcançada por ele. Europe was reached because of his work. Imagina alcançar continente. Imagine reaching a whole continent. Ele alcançou o norte de África And he reached north of e Africa, algumas partes de Ásia. and he reached some parts of Asia. Homem, One man. enquanto alguns de nós outros não conseguimos alcançar uma pessoa. While some of us can't even win one person, Alguns de nós outros não podemos dizer que temos uma família que alcançamos. some of us can't even say, man, we won one family for Christ. Sem embargo, homem chamado And yet Paulo one man whose name was Paul ganhou nações inteiras. won nations for God. Nós outros estamos aqui hoje We're here today a causa de Pablo. because of Paul's work. E Pablo foi grande missionário, Paul was a great missionary. foi grande escritor. He was a great writer. De los 27 livros do Novo Testamento, Out of the 27 books of the New Testament, 13 cartas são de ele. 13 letters belong to him or Ele written by foi o him. que mais escreveu no Novo He Testamento. wrote the most books in the New Testament. E não somente escreveu, Not just wrote, but pero revelações tremendas. he received such beautiful revelation. Tremendo homem de He's Deus. an amazing man of God. E você tem sua Bíblia aberta aí em Hechos de los Apóstolos, capítulo 9. So open up your Bibles to the book of Acts, chapter 9. Eu vou tomar tempito para ler, para evitar que eu tenha que estar contando a história. Melhor ler a Bíblia. Take some time reading the entire chapter so that I don't have to explain the story. It's better just to read it. Assim você já vai saber quando eu digo, você já sabe porque já lo lemos. That way, when I speak about it, you already know what it's about. Você pode quedar sentado mesmo porque a porção será larga. You can stay in your seat since we'll be reading a bit. Diz assim a palavra de Deus. The Word of God says, Saulo, vamos somente ler em espanhol para ganhar tempo. let's just read it in Spanish. You can follow along. Em tua casa pode ler livro de Hechos, capítulo 9. Acts chapter 9, Vou ler del 1 ao 19. from verse 1 to 19. Se você somente habla inglês, If you only speak English, leia estes versículos aí. you can read along with us. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los traera presos a Jerusalém. Mas, indo por el caminho, aconteceu que ao chegar cerca de Damasco, repentinamente lhe rodeou resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? E ele disse: Senhor, quem eres, Senhor? E ele disse: quem eres, Senhor? E lhe dijo: eu sou Jesus, a quem tu persigues. Dura coisa é dar coces contra el aguilhão. E temblando e temeroso, dijo: Senhor, que queres que eu haga? E o Senhor lhe dijo: levanta-te, entra em la cidade, e se te dirá lo que deves fazer. E os homens que iam com Saulo se pararam atônitos,
oyendo a la verdade la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantou de tierra e abrindo los ojos não veía a nadie. Assim que, llevándole por la mano, le meteram em Damasco, donde estuvo 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Ayuno completo. Havia então em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor dijo em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe dijo: levanta-te e ve a la calle que se chama Direita e busca em casa de Judas a chamado Saulo de Tarso, porque he aqui ele ora. E há visto em visão varão chamado Ananias, que entra e lhe põe as manos em cima para que recobre la vista. Então Ananias respondeu: Senhor, he oído de muitos acerca deste homem, quantos males ha hecho a tus santos em Jerusalém, e aún tiene autoridade de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocam tu nome. E o Senhor lhe dijo: ve, porque instrumento escorrido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reis y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Foi entonces Ananías, entrou en la casa, poniendo sobre ele las manos, dijo: hermano Saulo, o Senhor Jesus, que se te apareceu em um caminho por donde venias, me ha enviado para que recobras la vista e seas lleno del Espírito Santo. E ao momento le caíram de los ojos como escamas, e recebeu al instante la vista, e levantando-se foi bautizado. E havendo tomado alimento, recobrou forças, e estuvo Saulo por alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, 26. Verse 26. Quando chegou a Jerusalém, tratava de juntar-se com os discípulos, pero todos lhe tinham medo, não crendo que fosse discípulo. 27. Entonces Bernabé, tomando-le, lo trajo a los apóstolos e les contou como Saulo havia visto em caminho ao Senhor, el qual havia hablado, e como em Damasco havia hablado valerosamente em nome de Jesus. 28. E estava com eles em Jerusalém, e entrava e saía. Eu quero tomar minutito para falar da conversão de Saulo. I want to take a moment to speak about the conversion of Saul. A conversão de Saulo, eu separei algumas partes aqui. And I separated into different parts. E a primeira fase que quero falar de ela First phase I want to speak about é a fase do encontro com Jesus. is the phase of the encounter with Jesus. Em esta história eu encontro a participação de alguns para que aquela pessoa fora salva. In the story, I see the participation of a few people E for para the que story to be, Pablo chegasse a ser o homem que foi, for Paul to become the man that he became. ele teve que receber influência de algumas pessoas. He had to be influenced by a few people. A primeira, Jesus. Number one, Jesus. Nada é salvo sem Jesus. No one is saved without Jesus. Salvação é através de Jesus. Salvation comes through Jesus. A segunda se chama discípulo Ananias. Number two is a disciple named Ananias. Ananias não era apóstolo. Ananias was not an A apostle. Bíblia diz que era The discípulo. Bible says he was just a disciple. Em outras palavras, creyente. In other words, he was a Christian, a Alguém como believer. qualquer de nós He outros. was just like one of us. E por fim, esta história habla da vida de outro homem, Bernabé. And lastly, he speaks of a man called Barnabas. Bernabé já era tremendo homem de Deus. Barnabas was an amazing man of God. Bernabé foi homem que
trajo una influencia en toda la Europa oriental. Barnabas is a man who influenced the entire Oriental Se usted land. va en Europa oriental, If you go to Eastern usted va a Europe, mirar que la gente no conoce mucho de Pablo allá. you're going to see that the people don't know much about La gente Paul's conoce writing. mucho de Bernabé. They know a lot about Barnabas. Foi el apóstol de aquela He área. was the apostle of that land. E esses três personagens And so these three characters foram sumamente importantes were extremely important em la conversão de Saulo. in Saul's conversion. E esta história da conversão começa em primeiro lugar com perguntas. So the story begins firstly with questions. Tus perguntas dizem muito sobre ti. And your question speaks a lot about you. Você lhe gusta hacer perguntas? Do you like to make questions? Costumbra hacer perguntas? Do you often make questions? Tus perguntas dizem muito sobre você. You see, your questions describe a lot about you. As perguntas que você encontra primeiro, The questions we first find, elas disseram tudo sobre Jesus they said everything about Jesus e tudo sobre Saulo. and everything about Saul. Deus lhe gusta fazer perguntas. You see, God loves to make E questions. Deus lhe gusta que você lhe haga perguntas. And God loves when we ask Him questions. As perguntas têm muito que a ver com o que você é. Questions show a lot about who you are. Se acorda de Jesus que estava sempre indignado com os escribas You e remember, sacerdotes? Jesus was always indignified with the Ele scribes sempre and estava fazendo o quê? Sadducees. Perguntas. He was always making what? Questions. Pero cada vez que hacía uma But pergunta, every time these religious men made a question, eles revelavam quem eles they realmente were eram. revealing who they truly were. Como hace pergunta você? And how do you make questions? A primeira pergunta que isso não foi Saulo, The first question was not Saul that foi made it. Jesus. It was Jesus. É uma pergunta que Jesus disse que Saulo nunca It was contestou. a question that Jesus made that Saul never answered. Porque Saulo entendeu coisas que muitos cristianos não entendem. Because Saul understood a few things that many Christians never do. Deus não hace perguntas porque está ignorando alguma coisa. God does not make questions because He's ignoring something. Deus está fazendo pergunta para que você não ignore alguma coisa. God makes questions for you not to ignore. Quando Deus things. pergunta, Adão, onde estás? See, when God asked Adam, where are you? Não é que Adão logrou se esconder de It Deus. wasn't because Adam was able to hide himself from God. O salmista depois disso, de onde eu irei de tu presença? You know, it's written in Psalms, where can I hide from your Se eu presence? vai às mais altas montanhas, aí tu estás. If I go to the highest of mountains, there Se you are. eu vai aos abismos mais If profundos, I aí go estás. to the deepest parts of the land, there you are. Não há como eu ir de tu There is no presença. way to run from your presence. Assim que entenda isto. So understand this. Quando Deus te fizer uma pergunta, When God makes a question, não é porque você sabe mais que Ele. it's not because you know more than Him. Reflite a pergunta que Deus te hace. Reflect on the question He's asking. Porque Deus está querendo que você descubra tua ignorância. Because God wants you to find out your own ignorance. E Jesus foi o primeiro a trazer a pergunta. So Jesus was the first to make a E a question. pergunta de Jesus é: And His question was, Saulo, Saulo, Saul, Saul, por que me persigues? why are you persecuting me? Se for eu ia contestar: Jesus, eu te persigo por isto, por aquilo. Já vamos. I mean, if it was me, I would have probably answered, God, the reason why I persecute you is because of Saulo this, era this, and that. muito mais inteligente que muitos de nós outros. Saul was a lot more intelligent than a lot of us. Primeiro ele percebeu que quando Jesus disse Saulo, Saulo, The moment he understood that when Jesus asked Saul, Saul, ele entendeu que quem falava com ele não conhecia muito he bem. realized that the person asking the question already knew who he was. Ele Well, sabe muito bem meu nome. he knew very well my name. Eu não sei o nome dele, I don't know his pero name, ele sabe o meu. but he knows my name. Eu não sei quais são as intenções dele, I don't know what his intentions are, pero ele sabe as minhas. but he knows my intentions. Eu não sei o que ele viu nascer aqui, I don't know what he's doing here, pero ele sabe o que eu estou fazendo but he aqui. knows what I'm doing. Oh, Wow. entendeu? Did you get it? That? Saulo, Saulo. Oh, Saul, Saul. He was like, oops. sei quem você me conhece. I know this man knows who I Por am. que me persegue? Ai, ai, Why are ai. you persecuting me? Ooh. Como ele sabe que eu ando How perseguindo? does he know I'm persecuting people?
Aí Saulo, em vez de contestar esta pergunta, Instead of answering that question, porque com esta pergunta Jesus já deixou Pablo saber um montão de coisas. because just in that question alone, God already left Saul understanding Se many Jesus things. havia dito seu nome, If Jesus said his name, Jesus já impôs uma coisa. he already placed something there. Aqui quem manda sou eu. In other words, I'm in charge. É o Senhor sou eu. I am the Lord. É o grande sou eu. I am the big Você one. não sabe com quem tem medo. You don't know who you are involved Vindo with. Saulo isso na pergunta. And so Saul makes a A hora question to chegou a hora Jesus. de Saulo fazer a pergunta. Now it's Saul's turn to make the E question. Saulo vem e disse: Quem eres, Senhor? And Saul comes and says, "Who are you, Lord?" Paulo rapidamente entendeu Saulo que Jesus era Senhor. So quickly, Saul already understood that the man speaking to him was Lord. Com uma pergunta que Jesus hizo. With just a question Jesus made. A gente que está sentada na igreja a vida There's inteira people that sit in the church their entire lives, e ainda não entendeu que quem manda é and they Jesus. still don't get that the one in charge is É o Jesus, chefe é that the Jesus. boss is Ele é que Jesus. dá ordem e você He's the one obedece. that commands and we obey. Ele é o que disse haga e você That he's the one hace. that says do this and we do it. É ele que é soberano e eu sou o que That me he is the one that submeto. is sovereign and we submit. Saulo entendeu rapidamente. Saul understood that quickly. Hasta a hora mandava eu. Until now I was in charge. Hasta a hora eu tinha autoridade. Until now I had authority. Hasta a hora eu tinha documento me Until validando. now I had a Pero me document deparei de validating my alguém, work. delante de alguém, But suddenly I am before que ele é o que manda. someone that he is in Eu ia charge. e nada me ia parar. That I saw nothing would stop Pero me, ele me parou. but he stopped me. Eu pensei que nada me ia I thought detener. nothing could hold me Pero back, ele pudo me but he detener. did hold me back. Eu pensava que nada me ia I derribar. thought no one could knock me Pero over, ele me derribou. but he did. Há alguém maior que There eu. is someone greater than Há I. alguém que é seu There Senhor. is someone that is Não houve Lord. predicação. There was no message E preached, aquele momento ele entendeu. but at that moment he understood. Este que habla comigo é Senhor. He who speaks to me is Lord. Eu nem sei aonde seu I don't nome. even know his name. Aí vem Pablo And then Saul e comes confessa sua ignorância. and he's confessing his ignorance. Quem eres, Senhor? He says, "Who are you, Lord?" Aí Jesus vem e disse: Eu sou Jesus. And so A the quem Lord tu persigues. comes and says, "I am Jesus, whom you are persecuting." Oh my! Eu pensei que era cuento. I thought it was just a myth. Eu pensei que não era I verdade. thought it was not true. Eu vim aqui porque pensava que estava enganando a meio I was mundo. coming here because I thought that they were just fooling the world. Pero Jesus sim vive. But you're telling me Jesus exists? Tu eres Jesus? You're Jesus? Ele disse: E eu sou Jesus a quem tu persigues. And he Ai, said, "I'm Jesus, the one you persecute." se eu soubera, If I knew, não me meter em este I would have never lío. got involved in this. Aí Jesus vem e disse: So Jesus Dura comes coisa. and says, "It Eu is hard. sei, It dura is hard for you. coisa. I know it's hard for you Echa cosas contra los aguijón. to kick against the goads." Uau, te vai salimar, te vai herir a você mesmo. In other words, you're going to hurt yourself doing what you're doing. Jesus só isso na pergunta. Jesus, all he did was ask a E com question. aquela pergunta já se revelou todo. With that question, he revealed it. A hora vem Saulo fazendo Now perguntas. Saul asked a question, and Saulo era muito inteligente, Saul was very intelligent, muito estudioso. very educated. Estudou a los pés de Gamaliel. He studied at the feet of Para Gamaliel. estar já tinha que ser homem muito To inteligente. study there, you had to be Pero smart. de repente descobriu que eu não sabia nada. Suddenly, he knew nothing. Pero aí vem a segunda pergunta de So Saulo. the second question Saul E ele makes disse: is, que queres que eu haga? he said, "Lord, what do you want me to do?" Assim foi a conversão de Saulo. That was his conversion. A Bíblia diz: se creres que Jesus é o Senhor, The Bible says, "Believe in the Lord, serás salvo. and you will be saved." Se com tua boca confessares que Jesus é o That Senhor, if with your mouth you serás confess salvo. that he is Lord, Que you will foi be que isso? saved. Saulo What did Saul just primeiro do? falou.
He first said, quem eres, Senhor? who are you, Já te Lord? reconozco como He's Senhor. already recognizing E him as Jesus Lord. disse, sou And Jesus. Jesus said, I'm Lord. I'm Jesus. Que puedo fazer? And he comes and says, well, what can I do for you, Lord? Daí por adelante começou na trajetória de grande homem de Deus. And from this moment on begins the journey of a great man E of God. muitos de nós outros não hemos mirado Deus a ser nada em nossa vida, And many of us have not seen God do anything in our porque não lives passamos por esta primeira fase because we never passed this first phase de reconhecer que Jesus é o Senhor of recognizing Jesus as e Lord ter lá o valor de dizer, Jesus, and to say to him, Jesus, que queres que eu haga? what do you want me to do? La maioria de los creyentes, See, the majority of Christians, quando Jesus lhe when aparece, Jesus shows up, é para dizer a Jesus o que fazer. they're trying to tell Jesus what to do. Se você sabe que Jesus está em algum lugar, If you know Jesus is in a location, mira, Jesus está em Oh, look. tal esquina. Jesus is in the corner over here. Há montão de gente sendo sanada, There's a bunch of people being healed. demônios sendo echados There's fora. demons being cast out. Hermano, vai llenar de gente. That place is going to be filled with people. Não para perguntar a Jesus que quer que eu Not to haga, ask Jesus, what do you want me to do? para dizer, Jesus, But to tell Jesus, este é o que eu quero que Jesus, haga. this is what I would like you to do. for me. Sana-me de isto, Heal me of this. dá-me este carro. Give me this car. Senhor, necessito de trabalho. I need a job. Irmão, as maiores reuniões que há Brothers, the greatest meetings é onde a gente pode encontrar are Jesus the meetings where people can come to Jesus para pedir alguma coisa. to ask him for something. E não é assim que você vai chegar a lugar nenhum And como that's homem de not Deus. how you are going to get anywhere in your life as Se a man of God. você quer ser instrumento de Deus, If you want to be an instrument in his aprenda hands, com Paulo. learn with Saul, Primeiro with Paul. reconozca que quem é Senhor é Ele. That first you recognize that he is Que tua Lord, vida é submissa a your Ele. life is submit to Que de him, agora em diante já não és você. that from today on is no longer Pablo you. depois dijo, Paul later on says, já eu estou crucificado com I Cristo. am crucified with Já não Christ. vivo eu. No longer I É Cristo live, que vive em but mim. Christ lives in A me. vida que agora vivo na The life carne. that I now live in the Eu flesh, vivo na fé do Hijo I de live in the Deus. faith of Jesus, the Porque Son há of God. muito tempo atrás Because a long time eu ago, parei de viver. I stopped living. Parei de ter meus próprios I desejos. stopped having my own Pablo desires. também dijo Paul depois. also says later As coisas que eu amava, that the things I loved, eu las tenho como esterco. I have. I forgot. The things I love, I have. Agora aborreço. I count it all as loss. E aquelas que eu aborrecia, And that which I hated, agora eu amo. I now love. Uau! O encontro com Cristo See, that encounter with Jesus tem que produzir cambio em tua vida. needs to produce a change in your life. Que você entende que a hora já não te mandas. That you come to understand that you are no longer in Senhor, eu charge. posso ser. Lord, can I Eu do it? posso ir. Lord, can I Eu go? posso falar. Lord, can I say Posso vestir this? esta roupa. Can I wear Posso this? mirar este Can programa. I see this show? Pode entrar em esta Can peleia. I enter this Pode fazer fight? isto. Can I do Se this? você não entendeu este If básico, you didn't get this basic Cristo knowledge, ainda não é Senhor de tua Christ is vida. not Lord in your life yet. A igreja está cheia de gente The church is filled with people. que estão na igreja por causa de lo que Jesus vai fazer por eles. They're in church because of what Jesus can do for them. Pero nadie quer venir para dizer que queres que eu But no haga. one wants to come and say, Jesus, what do you want me to do for you? Por isto muitos decidiram não vir hoje, That's why so many people decide not to come to church today. porque eles ainda estão em controle de sua Because they are vida, still in control of their own porque lives. eles fazem seus próprios Because they can projetos. still make their own plans. Se você quer ser usado por If you Deus, want to be used by e Deus God, quer levantar novo and Pablo God wants hoje, to raise up a new Paul today, você pode ser novo you Pablo, could be that new Paul. você pode ser novo You missionário, could be a new missionary. pero tendrás que But you entender need to understand que first missionário
that missionary não é dueño de sua is vida. not in command of his Ele own não life. se manda em si A mesmo. missionary does not command his Ele own vai life. fazer o que Jesus diga. He does what Ele Jesus vai says. ir aonde Jesus diga He que goes vai. where Jesus Ele says he vai goes. comer o que Jesus diga que coma. He eats what Jesus Ele says to vai eat. suportar o que Jesus diga He que takes on suporta. what Jesus says to take on. Ser missionário não é pouca To be coisa. a missionary is not little. Não é para qualquer It's um. not for anyone. Em sua conversão, So in his Jesus conversion, disse uma pergunta. Jesus asks a Saulo question. disse dois. Saul asked him Lá de two. Jesus, Jesus revelou todo sobre Jesus. revealed everything about Lá Jesus. de Saulo, Saul revelou todo sobre dele. revealed everything about Saul. Tu eres meu Senhor, He said that he was Lord. eu estou aqui para He said, I'm servir. here to serve. Então aí vem a prova. And now comes the test. Daí por adelante, From here on out a hora vem a segunda fase. comes the second phase. Essa hora quando Jesus vai dizer a ele, então o que fazer. And now Jesus is telling him what he should do. É a fase da So submissão. now is the phase of submission. Nada vai poder servir ao Senhor No one's going to be able to serve the Lord orgulhoso, pridefully, soberbo. stuck up. Se há uma coisa que você tem que aprender com Deus, There's something you need to learn with God. que Deus aborrece Is soberbia. that God just abhors pridefulness. Todos nós outros vamos ter uma oportunidade That everyone's going to have the opportunity de ensinar se somos humildes ou to show soberbos. God whether we're humble Eu sou or prideful. soberbo quando aparento ser mais de lo que sou. Am I arrogant when I appear to be more than I actually am? Quando lo que eu tenho humilde a quem não lo tiene. When what I have humiliates he who does not? Quando o pouco que tenho me hace despreciar Or when a quem não tiene. when the little I have makes me despair, Quando or eu me sinto superior a alguém, when I feel superior to others, quando encontro alguém na falha. when I find others in weakness. Você já mirou quanta gente tem opinião para dar Have you seen how many people have an de opinion alguém que está malo? when someone is doing bad? Permita Deus que nenhum de vocês caia em pecado. God allowed none of you to ever fall into Pelo sin, menos não um pecado de escândalo. or at least not a scandalous Porque sin. você vai descobrir se encontrar em tua vida em pecado. Because you'll find out that if they find that type Você of vai sin, encontrar que in haverá your life, montão de crentes de nariz arriba there's going to be a lot of Christians with their nose high que se crê melhor que você, that believe they're better than you, crê que te pode juzgar, believe they can judge you, te pode acusar, believe they can accuse te you, pode believe repreender, they can rebuke you. porque solamente basta encontrar uma pessoa Because the only thing you need em uma situação is to inferior find someone in an inferior para eles aproveitar aquela position oportunidade. so the arrogant person can Se take encontra o advantage. hijo soberbio They find the son arrogant, quando ele mira seu padre na falha. and they find their parent in a weakness. E agora ele crê que pode ter valor de falar a mesma altura com o padre. Now the child thinks he can speak in the same level Se ele as the encontrar que father. o pastor falhou em alguma coisa, If he thinks that the pastor has failed ele in crê any que way, pode then levantar a voz com o pastor e falar da mesma he maneira. thinks that he can raise his voice and speak to the Se pastor há in the algo que same Deus way. não suporta, If there's something God does not stand, é o it's soberbo. arrogance. Deus não usa soberbio. God does not use the arrogant. Deus usa gente com falhas. God uses people that are imperfect, Deus usa gente com errores, people that make mistakes, pero não usa gente but soberbia. he will not use arrogant people. Há que barrar a nariz You gotta lower your e ser nose, humilde. be humble. Então, se Saulo foi usado por Deus, And so Saul was used by God porque em um primeiro momento because in the first part of ele his vai ter que conversion, ser provado agora com he submissão. was now being tested with submission. Era muito grande Saulo. See, Saul was a big Tinha man. cartas, He had letters. podia prender a quem He queria. could arrest anyone he Venia wanted. soldado com He ele. walked around with soldiers, E a gente toda conhecia e sabia dela fama. and everybody knew about El the homem fame. que causava terror. This man who caused terror. Aí Deus disse: And te God quero said, usar, I want to use you, but pero com toda esta arrogância não puedo. with all this arrogance you have, Sim, Senhor. I can't. Diga o que queres. He says, yes, Lord. Ah, What do então you want me vamos to do? começar aqui. All right, let's start. Let's Aí start. vem a segunda fase. And we go into the second A fase phase. da submissão de Saulo. The phase of Saul's submission.
ele tem que pedir direção. And he has to ask God for direction. Ele tem que seguir direção. And he has to follow guidance. Ele tem que esperar pela direção. And then he has to wait for direction. Deus disse para ele, Jesus dijo, So Jesus says to him, vete à cidade de Damasco, para de aí, vai, go to Damascus. I was going there anyways. E aguarda já, And then wait there. que alguém te vai dizer o que fazer. And someone will come tell you what to do. Jesus, habla comigo já. Come on, Jesus, why can't you just talk to me As directly? coisas comigo não funcionam assim. That's not how things work with me. Isso é coisa de arrogante. That's things that arrogant. Isto é coisa de believe. quem não quer escutar People pastor. that don't want to hear a pastor. Isto é coisa de quem não quer escutar People líder. that don't want to hear Isto é coisa a de quem leader. crê que já sabe tudo e não People necessita that think igreja. they know everything, they don't need a church. Este tipo de gente Deus não usa. That's the type of people that God doesn't want to use. E há muita gente que parece que estão sendo usados And there's a por lot of people Deus. that look like they're being Pergunta que used. igreja tem. You ask what church you belong to. Pergunta que pastor é seu pastor. Ask well, who's your pastor. Pergunta abaixo de que cobertura estão. What covering are you under? Não. No, Pero eu estou fazendo este e but I'm aquilo. doing this, I'm doing that. E Jesus tem a resposta para And eles. Jesus has the answer to them. Jesus disse, em aquele dia, He says, in that day, vendrão muitos delante de mim many will come e before dirão me em tu nome, and will say, in your name, profetizamos, we prophesy, echamos fora we demônios, cast out demons, fizemos cruzada, we make crusades, alimentamos a los we pobres, fed the fizemos montão de hungry. coisas. We did so Jesus vai much. mirar e diz, apartai-os de And mim, Jesus will say, get eu away. nem los conosco. I don't even know who you are. Entenda que Jesus conhece o submisso. Understand, Jesus knows the submitted. Entenda outra coisa. Knows something else. O diabo só reconhece gente submissa. The devil only recognizes people that are submit. Sujeitaos a Deus. He says, submit to God Aí resiste o diabo. and resist the devil, Ele vai huir. and he will flee. Se não te submetas, If you are not submit to te God, mira o diabo, sai correndo. if you see the devil, you better run, Porque ele não te vai acercar. because he will not listen to you. Submissão. Submission. Segunda fase lá de submissão. Second phase of Saul's Então, aí habla conversion de was três submission. coisas. And so it speaks of three things Jesus there. não lhe dijo quem lhe ia falar. Jesus didn't tell him who he was going to talk to. Jesus lhe disse, você vai entrar já e alguém te vai He falar. said, go to that city and someone will come to you. E se for eu, If it was me, ele vai dizer, manda o apóstolo Pedro. I would say, can you send me Apostle Peter? Porque please? afinal de contas eu sou salvo. Because, come on, I'm Saul. Manda Juan, porque afinal de contas Or send me John. tem que ser algo do mesmo nível You know, it mío. has to be someone at my level. Aí Jesus manda um homem que nada sabe quem é. Jesus sent a man and nobody knew who Não he era was. apóstolo, It was not an apostle, não era evangelista, not an evangelist. não era nada. He's nobody. Aí Jesus disse, você vai já entrar Just mensagem you, para ele. Go send him a message. Chegou um aí, Somebody's here. quem és? Who is he? Que apóstolo é? Is he an apostle? Não é apóstolo. No, he's not an apostle. É, que ministério tem? What ministry does he have? Nada sabe. Nobody knows what ministry Não he é has. evangelista. Is he an evangelist? É pelo menos diácono. Is he at least a deacon? Nem diácono. Not even a deacon. E vai falar comigo? He's coming to talk to me. Não sabe que eu Does he sou not de know outro that, rango? you know, I'm a certain rank. Há montão de cabeçones na igreja There's so assim, many big-headed people in the church que estão buscando gente grande para falar that, com that eles, look for the big people to speak que with. estão buscando igrejas grandes They're para looking for big pertencer. churches to be a part of. And Só escuto este e oh, I aquele. only listen to this and this and E that. Deus agarra um Ananias, And God brings in que nada Ananias sabe quem és, that no one knows e who he diz: is. és você que vai instruir It a says ele. Ananias is going to guide you. É o homem mais culto que tem, The most que educated man sai vai ser instruído por um analfabeta. is going to be guided or Porque led Jesus by honra someone os suyos. who might be illiterate. Eu quero que você entenda isto But I want you to hoje. understand something. Seja fiel a Deus. Be faithful Não to God. importa se você não conhece muito da Doesn't matter Bíblia. if you know a lot about Não the Bible. importa se você não sabe muita You might teologia. not know a lot of Se theology. você é submisso a Deus, But if you are submitted Deus to te vai God, usar para ganhar God will Saulo. use you to save a soul. Deus te vai ganhar para ser a God can use diferença na you to make a igreja. difference in someone's life. Deus te vai usar para ser uma God can use you revolução. to make a revolution. Deus usa gente Because pequena. God uses a small. Para de dizer quem sou eu. Stop saying, who am I? Seja submisso. Just be submit. Sumisso. Submissive. Então, você vai ter que pedir direção.
You got to ask for direction. Primeiro, leva-me allá porque eu não posso nem guiar-me que estou cego. Take me there because I can't see, I'm blind. Quando eu chegar allá, entre e vai quedar esperando por alguém. When I get there, we're just going to sit and wait for someone. Quando este alguém chegar, você vai pedir a ele que te When that explique someone toda. arrives, you're going to ask him to explain us. E eu que já sou doutor, And I'm a doctor. submisso para seguir as instruções. Submitted to Jesus lhe dijo, follow instructions. vete a Damasco. And Jesus says, go to Damascus. Eu vou enviar a alguém. Now send someone to you. E aí vem a terceira coisa que o homem que quer ser usado por Deus The third part, that the man who wants to be used tem by que God saber esperar. has to know how to wait. Tem que saber esperar. He needs to know how to wait. Jesus nunca dijo quando. Jesus never said when. Jesus nunca dijo quem. He never said who. Jesus não deu nenhuma dica. He didn't even give a hint. Se eu sou tu Senhor If I am your e você me Lord quer servir, and you want to serve me, vete allá e espera que vai venir go alguém. there and wait. E Pablo entrou, And Paul went. quedou em uma casa, He stayed in a house. tal Judas. Não sei nem Jews. se era crente ou não. I don't even know if the house Ele he was estava in na casa de Judas. was a Christian's house, but he was in Judas's house. And Passou dia, one day goes by, ele ayunando he's fasting. e nada vindo. Nobody came. Passou 2 dias, 2 days went by. ele ayunando He's fasting. e nada vindo. Nobody shows up. Terceiro dia, Third day comes. ayunando Fasting. e nada chegava. Nobody showing up. Que Paulo disse, eu vou terminar morrendo aqui. Paul was thinking, man, I'm going to die here. Irmão, esperar não é fácil. Brothers, waiting is not easy. Esperar, e o melhor exemplo de esperar está em esta porção. Great example of waiting is right here in this passage. Sabe por quê? You know why? Esperar é estar cego. Because he was waiting and he was blind. Pastor, Pastor, como é esperar em Deus? what's it like waiting in the Lord? É quedar cego. It's when you're blind. Você não vê nada. When you see nothing. Você não sabe de nada. You know nothing. Tudo que você tem é na palavra de That Deus. the only thing you have is the word of Que te God diz espera. that says wait. E você não mira nada And you acontecendo see em tua nothing vida. happening in your life. Nenhum milagre You don't see acontecendo. a miracle. Não passou nada. Nothing's happening. Pero aprenda com Saulo. But learn with Saul Mientras espere, that while esperas. he waited, ajuna. he fasted. Mientras espera, While ora. you wait, E ora. pray. Mientras espera, While you wait, habla com Deus. speak with God. Deixa que Deus habla contigo. Let him speak to you. E quando Deus foi falar com Ananias, dijo, When God went to speak with Ananias, he said, porque ele ha visto em visão he's seen in que vision homem vai chegar that a man will e come vai colocar as manos and will sobre ele. place his hands on his eyes. Quando tudo parece impossível para a tua You see, vida. when everything seems impossible in Quando your estás life, cansado de when esperar you're por tired milagre, of waiting for the diga, miracle, Deus, dá-me uma tell visão. God, give me a vision Dê-me milagre. of a Hermano, miracle. os olhos naturais estavam cegos, His natural eyes were pero blind, os espirituais estavam but bem his abertos. spiritual eyes were open. Os espirituais His estavam abertos. spiritual eyes were Ele open. pôde ver que alguém He could estava see chegando. that someone was E coming vai colocar a mão sobre and would place ele. their hands on his Os head, olhos iam and abrir. his eyes would be E open. ele pôde ver que estava And he sendo could see batizado com o that he Espírito was being Santo. baptized by the E Holy hablando em Spirit, línguas. speaking in E alguém tongues. pergunta, Saulo, não And vai somebody comer? might Não. ask Saul, are you going to eat? No. Você não está cansado de But esperar? aren't you tired Não. of waiting? No. Porque é algo que eu não posso Because ver even though I can't naturalmente. see with my Em natural meu eyes, espírito eu estou in my vendo. spirit I can Em already meu see it. espírito eu estou In my vendo. spirit I can Que see Deus te abra os olhos hoje para that ver. God open your Que eyes, tu milagre está that your chegando. miracle's on the Que way, tu resposta that está your answer chegando. is coming. Cerra os olhos Close your naturais. natural eyes Começa a contemplar o and begin to espiritual. contemplate with your Tu spiritual eyes. milagre está That your chegando. miracle is on Tu the way. resposta está That the chegando. answer is on the way. Para de mirar tua carteira vazia. Stop looking at that empty wallet. Pida a Deus, me deixa mirar como vai quedar minha Tell carteira. God, help me see how my wallet will Para de be. mirar tua enfermidade. Stop looking at your sickness. E diga, Senhor, me ensina como Say, você God, show sabe. me how I'll be when I'm Para here. de mirar com os olhos naturais. Stop looking with those natural eyes. E mire com os olhos espirituais. Begin to see with your spiritual eyes. Termino então se dizendo-te I algo. want to finish telling you this. Não há missões There is no mission sem ação.
without actions. Não há missão sem ação. There isn't missions without action. Não há missão se alguém não vá. There is no mission if nobody goes. É o primeiro personagem quem é? The first Da história que character of the falei. story, well, who O was it? primeiro personagem que falei era... First character was? Não, antes. Saulo foi salvo. E, 3 personagens na vida de Saulo. Quem foi o Who primeiro? was the first character? Jesus. Ah? Jesus. Jesus. Ele se converteu com Jesus. He was converted. Number 1, Jesus appeared. Para que Saulo fora convertido, For Saul to Jesus be teve que converted, vir já do céu Jesus had to come para from falar com heaven ele. to speak to him. Nada vai se converter em tua família se você não vai a alguma parte. Nobody in your family is going to be saved if you don't go somewhere. É mais que orar, It's more than just é praying, oração. but it's Orar e ação. prayer and action. Segundo together. personagem que eu falei, Second character I Ananias. spoke about was Deus deu Ananias. para Ananias. Ananias, God spoke with Ananias. He said, Ananias, vete à cidade de Damasco. go to Damascus. Vai à calha chamada direita. Go to the, Perdão, ele já era de the Damasco. street Vete called à straight. calha chamada direita. Go to the street called Straight. A la casa de uma pessoa chamada Judas. Go to the Judas E house. busca já por um homem chamado Saulo de Seek for a Tarso. man called Saul of E sabe Tarsus. como termina a história dizendo? Do you know how the story ends? Ele foi. It says that he went. Será que Saulo seria missionário se Ananias não houvera Do you ido? think Saul would have been a missionary if Ananias never went? Porque toda pessoa necessita discípulo. Because every person needs a disciple. Se você ganhar alguém para Jesus If you win someone to Christ, e não discipulá-lo, but you're not discipling that person, ele não chega a nenhum lugar. that person will get nowhere. Quem discipulou a Pablo foi First homem person- chamado The first Ananias. person to disciple Saul was Ananias. E Ananias se tornou crente Ananias became a Christian através das instruções que deu irmão. Me gusta isto. Paul be, Saulo se tornou missionário, Saul turned into a missionary. discípulo primeiro, perdão, discípulo de Jesus, Saul became a disciple of Jesus a first causa de irmão que o because discipulou. of a brother that discipled him. Glórias a Deus que não foi apóstolo, Thank God it wasn't an apostle. porque a verdade que Deus está querendo Because dizer the reality God was showing que us in this story discipular alguém não é trabalho do is pastor. that discipling someone is not São de the irmãos pastor's como cada um de responsibility. vocês, It's the brother's que responsibility. nada conhece, Like any of us, that pero nobody que conhece might know, Jesus but that they know e Jesus Jesus te conhece. and Jesus knows you. Então, para ser crente, So to be a Christian, quem o discipulou foi irmão. the person who discipled Saul was Pero a logo brother. depois, But later on, a Bíblia diz que apareceu outro homem the Bible speaks of another man that showed chamado up Bernabé. called Barnabas. Quem foi Bernabé? Who was Barnabas? Bernabé foi o homem usado por He was Deus, a man used by não para God, que ele fosse crente. not for him to Já become lo a era. Christian, because he was already a Christian. Ananias disse bom trabalho. Ananias did a great job. Ele foi usado por Deus para entrar em He ministério. was used by God to enter him into ministry. Barnabé foi que agarrou aquele Barnabas cristiano is the one who got that Christian e o preparou para o and ministério. prepared him for ministry. Em tua vida necessita In discípulo your life, you need to find a e disciple, necessita homem de Deus and you need to find a man of God para mentorear-te para o to mentor ministério. you for ministry. Há pessoas There are people que les gusta muito os irmãos, that love brothers. pero não les gusta os pastores. They don't like pastors. Eles serão crentes a vida They'll be inteira, Christians their whole lives, pero nunca serão obreiros. but they'll never be servants. Quem te prepara para o Because the ministério one who prepares you for ministry são os pastores, are the pastors. são os ministros. They're the ministers. E a palavra de Deus diz que Barnabé tomou a The Saulo, word of God says that Barnabas took lo Saul, introdujo a los discípulos introduced him to the other e disciples, foi levando ele de parte em parte. and he took him to E a Bíblia introduce him diz que os city by primeiros city. viagens missionários And he said that the first mission trip foi Barnabé que levou a Saulo. was Barnabas taking E Saul. a Bíblia começa dizendo: apartaram-me a Barnabé e a Saulo. And the Bible says that they separated Barnabas and Saul. E depois de algumas viagens, And after a few mission trips, a Bíblia diz que cambiou. the Bible says that things changed. A hora era Paulo e Bernabé. Paul
and Barnabas were going on Se mission você trip. não sabe caminhar com o homem de So Deus if you don't know how to walk with a man of e God deixar que ele te and guie, allow him to lead you, dificilmente Deus te vai usar um dia. then it's very rare that Para God ser will be able to grande use obra de you Deus. one day and make you a Eu vou great pedir man, que você a ponga-se de woman of pé. God. I'm going to ask you to please stand on your feet.